queridos irmãos, queridas irmãs. Ontem, quando celebrávamos a missa da vigília, da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, comentávamos, seguindo as leituras que a liturgia nos propunha, como Nossa Senhora Maria se apresentava como a verdadeira Arca da Aliança, como aquela que, ao contrário da Arca da Antiga Aliança, que continha as tábuas da lei de Deus, que continha um pouco do maná e do cajado de Moisés, mas que no final estava, como a Antiga Aliança, destinada a desaparecer, como de fato acabou desaparecendo, a Arca da Nova Aliança, Maria, feita não por mãos humanas, como o caso da Arca da Antiga Aliança, mas feita por Deus, cheia de virtudes, e que trouxe não tábuas de pedra, mas trouxe o próprio Deus que assumiu a natureza humana no ventre de Maria. Por isso ela é a Arca da Aliança. E essa arca, ao contrário da primeira que desapareceu, não podia ser destruída pela morte. Por isso, Deus a elevou aos céus em corpo e alma. E de fato, é com essa imagem da Arca da Aliança que hoje a primeira leitura que escutamos do Apocalipse de São João nos coloca diante dessa cena de uma mulher revestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas e com a lua debaixo de seus pés. Uma imagem que, dentro do contexto do livro do Apocalipse, que é um livro cheio de simbolismos e que não é de fácil leitura, pode representar muitas realidades. Provavelmente, duas realidades principais. Por um lado, Israel, o antigo povo de Israel, que deu à luz ao Messias, ao Salvador, e que foi glorificado por esse Salvador através da igreja, que é a outra imagem. Essa mulher representa também a igreja glorificada pelo Salvador. Porém, não nos esqueçamos que o autor do livro do Apocalipse, São João, foi aquele a quem Jesus havia confiado a sua mãe no alto da cruz. Foi aquele discípulo a quem Jesus, antes de morrer, disse: "Filho, eis aí a tua mãe", dizendo com isso que João tivesse o cuidado de estar junto de Maria até o final. E é esse mesmo João que, ao escrever o livro do Apocalipse, fala desta mulher, logo após de fazer referência à Arca da Aliança. E, portanto, os primeiros cristãos também entenderam essa passagem do Apocalipse como uma referência à glorificação de Maria. Está revestida de sol, o sol representa a divindade. A coroa de 12 estrelas faz referência tanto às 12 tribos de Israel como aos 12 apóstolos, portanto, tanto ao antigo povo como o povo da nova aliança. A lua debaixo dos pés representa a vitória sobre a escuridão, sobre a morte. E, portanto, uma série de figuras que se aplicam também a Nossa Senhora. E os cristãos, portanto, desde os primórdios, entenderam isso porque a tradição que ia se transmitindo entre as comunidades falava desse fato de que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, no momento em que ia deixar esse mundo, foi elevada aos céus. E, portanto, interpretar essa passagem do Apocalipse como um sinal da revelação dessa realidade extraordinária. Podemos depois já pegar tantas homilias na Antiguidade, já após o Concílio de Nicéia, no ano 325, homilias de São Gregório de Nissa, homilias de Santo Efrém Sírio, também tantas obras da piedade popular, os chamados evangelhos apócrifos, que contavam, não sem um tanto de carga, digamos, fantástica, de como se deu
né, esse traslado, essa elevação de Nossa Senhora aos céus, e por isso que a igreja nunca considerou esses escritos como revelação de Deus, mas como um reflexo dessa fé do povo que vinha dos primórdios, de que Jesus levou para junto de si a sua mãe. Porém, atenção, queridos irmãos, queridas irmãs, poderíamos pensar que o sentido mais profundo dessa festa que hoje celebramos, ou seja, de que Maria foi elevada aos céus, foi glorificada, que ressuscitou em definitiva, não seria mais do que uma manifestação do amor que seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, tinha por sua mãe. E, portanto, querendo agradá-la, né, ou recompensá-la por tudo aquilo que ela tinha feito por ele, decidiu fazer com que ela fosse, né, já levada para junto dele no céu, como antecipando aquilo que todos nós estamos destinados um dia a experimentar. Porém, não é simplesmente isso, queridos irmãos, queridas irmãs. Há um sentido muito mais profundo, que fala da missão de Nossa Senhora nos planos de Deus e que fala também, e atenção, que isso é muito importante que aqui fique claro, da importância do papel da mulher nos planos de Deus. De fato, se nós olhamos para a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, vamos ver como São Paulo faz um paralelo. Diz que do mesmo modo que a morte entrou no mundo através do pecado do primeiro homem, Adão, assim também a vida chega até nós, a vida plena, ou seja, a vitória, a ressurreição, por um homem, Jesus Cristo. E esse é um paralelo que nós vamos encontrar em várias cartas de São Paulo. Usando a imagem de Adão, aliás, o nome Adão, né, nós pegamos no livro do Gênesis, tem a passagem da criação do homem e da mulher, de Adão e Eva, conhecemos bem. O nome Adão, em hebraico, não significa outra coisa senão homem, né? Então, é o primeiro homem, né, aquele que Deus criou em primeiro lugar. E nós conhecemos a história como Adão desobedeceu a Deus. E através dessa desobediência pecou e se afastou de Deus, sendo Deus a fonte da vida. Ora bem, afastando-se da fonte da vida, veio a morte. E aqui está essa lógica, né, que São Paulo quer nos ensinar, que é tão bonita. Porque Deus poderia ter nos salvado de 1 milhão de modos, afinal de contas ele era Deus. Poderia ter simplesmente refeito toda a história. E nós nem sequer saberíamos de nada. Porém, Deus, porque nos criou com amor. E nos criou não para que fôssemos criaturinhas, né, manipuláveis, como alguém que tem um aquário em casa e fala, ah, que bonito os meus peixinhos e tal, vou cuidar aqui dos meus peixinhos, ou quem tem um animal doméstico. Não, Deus nos criou para sermos seus filhos e, portanto, leva a sério a nossa liberdade, a nossa decisão. E por isso quis Deus que a salvação viesse por meio da humanidade. Da mesma forma que o pecado entrou por um homem, quis Deus que a salvação viesse também por um homem. Porém, como nós homens, né, na nossa condição, né, não temos, verdade seja dita, possibilidade de vir encontro, né, a essa perfeição, o que Deus fez? Assumiu uma natureza humana. Ele se fez homem para que, como homem e como Deus, nos salvasse. Com o poder de Deus pudesse vencer o pecado, mas como homem, numa liberdade humana, obedecesse, desfazendo aquilo que a desobediência de Adão fizera. Porém, o que isso tem a ver com Nossa Senhora? Muito. Porque se nós pegamos no livro do Gênesis, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos ver e vamos nos dar conta que aquilo que nós chamamos de pecado original, ou seja, esse ato de desobediência que afastou a humanidade de Deus, não foi simplesmente obra de um homem, mas de um casal, de um homem e de uma mulher. Tanto quanto Adão
Eva também desobedeceu. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, o sentido profundo da missão de Nossa Senhora e do significado da festa de hoje. Já Santo Ireneu de Leão, ao redor do ano 180, escrevia, dizendo que aquilo que Eva tinha feito amarrando-nos do pecado, Maria, com a sua obediência, com seu sim a Deus, tinha desatado. Da mesma forma, continua Santo Ireneu, que a desgraça nos veio por Eva, a salvação nos veio por Maria. Aliás, com um parênteses, esse é o sentido também dessa devoção que pode parecer às vezes um tanto quanto ingênua de Nossa Senhora desatadora dos nós, mas no fundo o sentido mais profundo é esse. O nó que Maria desatou foi o nó que Eva tinha atado com a sua desobediência. E Maria se associa a Jesus, de tal modo que, nos planos de Deus, do mesmo modo em que um homem e uma mulher foram responsáveis pela desgraça da humanidade, que fosse um homem e uma mulher que nos trouxessem a salvação. É óbvio com isso que eu não estou dizendo que Maria é salvadora como Jesus é salvador. Não, o único salvador é Jesus. Ele é Deus feito homem. Maria é uma criatura. Porém, foi associada por misericórdia e pela graça de Deus à obra do seu Filho divino. E ela, na sua liberdade, podia ter dito não. Podia ter recusado. Quando o anjo Gabriel veio até ela, poderia ter dito: eu não quero saber disso. É demais. É muito peso. Como dizem hoje, é muito perrengue. Mas não. Ela, com generosidade, disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, ela se converteu em instrumento de salvação. Se converteu em companheira de Jesus nessa obra. Se associou ao seu Filho divino. E por isso, da mesma forma em que Jesus venceu a morte e ressuscitou, também era justo que Deus, que o próprio Jesus associasse a sua vitória sobre a morte à sua mãe. Eis aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, o sentido da festa de hoje. E isso que aconteceu com Maria, todos nós estamos chamados a experimentar, porque um dia também nós seremos glorificados, também nós cremos na ressurreição dos mortos. E o que é que Nossa Senhora hoje nos pede? O que é que no céu ela quer que nós façamos para que possamos um dia estar com ela? Ela nos deixou o exemplo e vimos hoje no Evangelho, quando, visitando a sua prima Isabel, ela, elogiada pela sua prima: como posso que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Bendita tu entre as mulheres, porque acreditaste. E Maria então diz: a minha alma engrandece o Senhor. E é esse o ensinamento que hoje Nossa Senhora quer nos deixar, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós saibamos engrandecer o Senhor nas nossas vidas, que saibamos colocar Deus em primeiro lugar, como ela sempre o fez, e por isso Deus a levou para junto de si. Que nós também, querendo estar junto de Deus, querendo estar junto de todos os santos, possamos colocá-lo em primeiro lugar, possamos engrandecê-lo. Como? Com as nossas orações, louvando-o, com as nossas ações, procurando fazer bem ao próximo. E sobretudo, queridos irmãos, queridas irmãs, sendo sempre fiéis, como ela foi em primeiro lugar, ao nosso único Senhor, nosso divino e amado Jesus Cristo. E que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.